Então, muito boa noite a todos e a todas aqui presentes. Estamos aqui reunidos mais uma terça-feira para a leitura das obras de Bert Hellinger. Neste momento estamos a ler este livro, portanto, a autobiografia de Bert Hellinger, minha obra, meu trabalho, minha vida. Estas obras são democraticamente escolhidas lá no Facebook. Hoje recomeçamos na página 243, no primeiro parágrafo, que começa: Caro Bert, portanto é o início de uma carta. Este grupo surgiu por ideia do Hamilton, que convidou pessoas fantásticas que fizeram parte e continuam a fazer, tal como o Renato Bertatti, a Alice Satin, o Osvaldo, o René, e hoje temos aqui connosco o nosso querido Marco Castro, que nos acompanha hoje na leitura e desde já o nosso muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua entrega e pelo acompanhamento que nos faz. Hoje temos a leitora, para fazer a leitura, a Regina. Recordo que estes encontros são gravados e posteriormente disponibilizados no canal do YouTube do Hamilton. Entretanto, vai haver espaço para colocarem questões, para fazerem partilhas. Agradeço que levantem a mão ou então escrevam no chat. Passo agora a palavra para o Marcos. Marcos, por favor. Muito obrigado, Manuela, querida. Muito boa noite a todos. O pessoal está chegando aí. Para mim sempre um prazer estar aqui com vocês. Já agradeço, né, a Regina, que se colocou à disposição para ler aí conosco. E eu não sei se ficou alguma pergunta. Pelo que eu vi no capítulo passado, assim, é algo bem instigador, né? Que foi justamente um ponto bem sensível da trajetória do Bert, quando ele apresenta aquela carta, né, para Hitler, que muitos entenderam de uma forma equivocada, e olha para Hitler como um ser humano. Eu não sei se ficou algum comentário. Como foi isso, Manuela? O René não me falou que tinha pergunta, não. Tá tudo bem com relação a isso com vocês? Marcos, não lhe sei dizer. Tá. Eu na semana passada não pude estar presente, não lhe sei dizer. Peço a ajuda de alguém que tenha estado, e certamente estão aqui Tá. muitos que estavam na semana passada. O René não me falou de perguntas, não, né? Eu que estou instigando aqui, porque eu sei que é um tema que é bastante sensível mesmo, assim, né? Então, e exigente, né? Esse amor, assim, de olhar para todos, né? Como seres humanos, né? Como humanos, e despir-se, assim, né? Até purificar-se de tudo que existe e olhar para o outro exatamente como um ser humano também. Então eu sei que não é fácil isso daí. Então, se não tivermos perguntas, nós podemos começar a ler essa parte que também é uma carta, não é? Que nós vamos começar a leitura hoje. Posso começar? Pode, Regina, por favor. Caro Bert, custa-me muito escrever esta carta, mas tem de ser assim. Escrevo-a como carta aberta, em que ela se destina não apenas a você, mas também aos colegas da terapia sistêmica. Seu assunto principal, uma clara rejeição a você. Já faz tempo que me despedi mentalmente de você, depois de ter me impressionado por um longo período. Contudo, inicialmente considerei as inúmeras críticas que li sobre suas manifestações e seu modo de proceder como formas deturpadas e extraídas do contexto do relato. Mais tarde tentei perdoá-las como sinal de uma postura que se enrijecia com a idade. Por muito tempo tentei ignorá-las com o silêncio. Quando isso já não era possível,
porque cada vez mais pessoas me perguntavam o que eu tinha a dizer a respeito, sempre salientei em muitas conversas o quanto eu havia aprendido com você e o admirava, e defendi que os acontecimentos manifestamente criticáveis, a partir dos inúmeros relatos a seu respeito, não deveriam invalidar a possibilidade de examinar o trabalho da constelação do ponto de vista sistêmico e representá-lo em outro sentido e com outro espírito. Defendi você contra críticas que viam em seus conceitos rizomas do pensamento fascista, e mais de uma vez expressei minha tristeza ao ver que conceitos que ofereciam estímulos interessantes e preciosos no contexto de uma formação de terapeutas altamente qualificados estavam sendo invalidados pelo caráter espetacular de grandes eventos. Hoje vejo como um erro o fato de tê-lo convidado, em 1995, para um evento como esse, em Bremen, e ter contribuído para inflacionar seus conceitos com esse tipo de apresentação. Penso que, devido à sua imensa clientela, você acabou perdendo a noção das coisas, correndo o risco de arruinar tudo o que construiu, e talvez até mais do que isso, pois muitos dos terapeutas que se baseiam no seu procedimento também se baseiam na terapia sistêmica. Com o livro, Zvezday Kruk, sua abordagem foi caracterizada como sistêmica e, desde essa época, vincula-se a esse modelo. Sou diretor da Sociedade Sistêmica, uma das duas grandes confederações para a terapia sistêmica. Desse modo, além da consternação e da decepção pessoais, não posso ficar indiferente a isso. Nós, da Sociedade Sistêmica, esforçamos-nos para tomar uma posição diferenciada, sem incorrer em críticas indiscriminadas ou polêmicas ignorantes, observadas em muitos críticos. Para nós, trata-se de demarcar claramente os limites entre o trabalho da constelação, compatível com o pensamento sistêmico construtivista, e outro que não corresponda nem seja adequado a esse pensamento. Contudo, a polêmica continua a assombrar e fermentar o cenário sistêmico, e vejo isso como uma dinâmica da cisão partindo de você. Essa polarização cada vez mais intensa me causa sérias preocupações. Acrescente-se a isso um fato atual. Um colega me enviou um e-mail com alguns sites em que se leem declarações suas como: o povo judeu só encontrará paz consigo mesmo, com seus vizinhos árabes e com o mundo, quando o último judeu orar pela morte de Hitler. Mit der Seele gehen. Caminhar com a alma, 2001, página 50. E um discurso para Hitler. Se eu o respeitar, também me respeitarei. Se o odiar, também me odiarei. Posso, então, amá-lo? Será que talvez eu deva amá-lo, já que, do contrário, não poderia me amar? Fotos de Duncan, página 247. Ao mesmo tempo, vejo fotos em que você faz da antiga chancelaria do Reich, em Berchtesgaden, sua atual morada. Realmente não sei mais o que pensar. Ou melhor, penso em muitas coisas. Lembro-me, por exemplo, de como fiquei decepcionado quando meu amigo israelense, a quem eu dera seu vídeo sobre o trabalho de constelação familiar com as vítimas do Holocausto e seus descendentes, me disse que não conseguira assistir a fita até o final, de tão indignado que havia ficado com você e sua arrogância. Hoje penso que me enganei a seu respeito. E, obviamente, devo assumir a responsabilidade por isso. Não consegui enxergar algo que ele havia percebido com muita perspicácia. Será que agora você vai dizer que, como judeu, ele ainda deveria se curvar perante os seus pais, ambos vítimas polonesas do campo de concentração? Ou, de acordo com seu livro, Gottesgedanken, perante Hitler? Bert, você foi longe demais. Vejo suas declarações nesse discurso como julgamentos vagos de valor que, em sua generalidade, valem para todas as pessoas. Todo ser humano tem o direito de ter a sua humanidade reconhecida e respeitada,
mesmo tendo negado esse direito a milhões de seres humanos. Hitler continua sendo o símbolo da mais profunda e sombria aberração a que determinada situação histórica chegou, e pode chegar ativamente. E é e será sempre um erro relativizar isso, independentemente do tipo de conceito e descrição que se utilize. Por isso, hoje eu gostaria de adotar uma posição clara em relação a você, sem esconder-me atrás de declarações genéricas, nem da posição de alguma associação. Devo e quero dizer claramente que não posso compartilhar o que nos últimos anos ouvi e soube a seu respeito, nem as flagrantes atribuições causais, nem as ideias incrivelmente abreviadas sobre contextos psicossomáticos, nem os conceitos de ser parte de uma verdade, tampouco as declarações cada vez mais genéricas sobre homens e mulheres. Vinculadas à sua mudança para o prédio de Hitler, suas últimas declarações representam, a meu ver, uma incrível falta de sensibilidade. Não dá para acreditar. Não consigo entender. Minha rejeição se refere a toda maneira de descrição absoluta e totalitária, com a qual você parece envolver-se cada vez mais. Tudo isso poderia ser uma questão particular sua ou o tema de um grupo, talvez uma seita. No entanto, os conceitos que você emprega e propaga são, em parte, oriundos da terapia familiar sistêmica e, em parte, publicamente equiparados a ela. Você tem ideia do mal que causou a terapia sistêmica? É bem provável que agora diga algo perspicaz, alegando que não é responsável pelo que seus alunos, esqueci, você não tem nenhum, fazem com aquilo que defende. Não, para mim, você é responsável, sim. Você retoma e desenvolve conceitos que são utilizados no contexto da terapia sistêmica e que ainda podem ser utilizados, desde que aplicados com a devida precaução profissional. Tal como entendo, o trabalho de constelação, segundo Hellinger, nada tem a ver com a terapia sistêmica. Quando o conheci nos anos 1980, pensei que, de fato, haveria chance de que esses conceitos ampliassem a terapia sistêmica em interessantes facetas, de que você fosse oferecer um conjunto de heurísticas no sentido de possibilidades que pudessem ajudar a compreender melhor o acontecimento em sistemas e, por conseguinte, instrumentos construtivos que fossem úteis do ponto de vista terapêutico. Por isso, a despeito de muitas resistências, fiz com que um excerto desses conceitos fosse inserido no Lehrbuch der Systemischen Therapie und Beratung, Manual da Terapia Sistêmica e Aconselhamento. E ainda hoje acho estimulantes e vejo como possibilidades úteis muitos dos pensamentos que conheci com você. No entanto, ao entregar você mesmo e a terapia sistêmica ao ridículo e à dubiedade por meio de comentários indescritíveis, ligados a uma postura de sabichão, percebo que você invalida tudo o que construiu de bom. Isto é o que realmente lamento. Você poderia ter feito a psicoterapia como um todo avançar. Entretanto, seu próprio desenvolvimento tomou outro rumo. Berto, adeus. Regina, vamos parar um pouquinho, Ok. até para você descansar. Regina, você lê de uma forma que eu me senti totalmente envolvido aqui, assim, sabe? Fui levado aqui nessa carta. E, ao mesmo tempo, à medida que eu lia, né, e por conhecer um pouco da história do Bert, eu via o quanto se estava olhando apenas para uma parte, mas uma pequena parte, totalmente fora de um contexto, fora do todo, né? E só que também era como se eu escutava assim, o Bert, ele nunca pediu para ninguém defender ele, nem ele mesmo iria se defender assim, não é? Contra algo. Ele disse que sempre se mostra por si mesmo. Mas eu quero reforçar alguns pontos com vocês aqui, assim. Quando a gente fala da terapia sistêmica, primeiro que o Bert realmente ele não se filiou a nenhum tipo de associação. Ele não estava associado
a uma comunidade terapêutica, né? E ele dizia que isso, em grande parte, em alguns até como se não quisessem mesmo que ele participasse, né? Mas de outro lado, isso trouxe para ele uma grande liberdade, né? O Bert, então, trouxe com ele a constelação familiar da forma com que ele desenvolveu. Claro que para isso ele passou por várias escolas, né, desde a terapia sistêmica, assim, que teve um grande impulso no pós-guerra nos Estados Unidos, né, por quanto precisava se fazer algo e percebia que individualmente isso caminhava muito lento e precisava trazer algo dessa família. Então, nomes nos Estados Unidos, muito conhecido por todos aqui é a Virginia Satir, o Bert teve esse contato também, né? Tem vários nomes, se vocês colocarem a terapia sistêmica, vocês vão ver que isso, depois do pós-guerra, teve muito incentivo a essa terapia sistêmica por conta dos efeitos, né, e dos traumas que eram gerados depois da guerra e nessa participação. E eu fiquei aqui, assim, com algo na cabeça quando, dentro dessa carta, ele fala que o Bert faz declarações genéricas, né, com um discurso como julgamentos vagos de valor que, em sua generalidade, valem para todas as pessoas. Se tem algo que o Bert fazia, não era isso. E especialmente se vocês olharem lá no livro Um Lugar para os Excluídos, quando o Bert começou, que ele ainda estava como padre lá na África do Sul, participando das dinâmicas de grupo, uma pergunta que mudou profundamente a visão do Bert Hellinger foi, primeiro, que ele estava participando de dinâmicas de grupos, e aí nós estamos falando lá numa época em pleno apartheid, mas com negros, brancos, índios, católicos, protestantes, um grupo que naquela época era quase que inconcebível. E o facilitador, em uma das primeiras participações do Bert, perguntou para ele justamente assim, veja, o Bert naquela época, um padre, não é? Branco na África. E ele perguntou para o Hellinger, Hellinger, o que você sacrifica pelo quê? Essa foi uma pergunta que o Hellinger sempre colocou como algo que mudou o seu olhar. Você sacrifica ideais por pessoas ou pessoas por ideais? E naquele momento, justamente o que o Hellinger se deu conta é de que ele estava tentando proclamar uma moral válida a todos, mas isso lá atrás. E ali o olhar dele vem para esse humano, para o ser humano, cada um em sua individualidade. Então tem vários aspectos aqui, inclusive se a gente falar na terapia sistêmica, se a gente falar na teoria dos sistemas, né, essa carta o que ela traz é justamente assim, olhar apenas uma parte e esquecer-se do todo. E quantas vezes isso é feito? Quantas vezes as pessoas olham exatamente apenas para uma parte e se esquece que dentro de um sistema existe essa interação entre as partes e que o todo ele vale mais do que as partes. Sabe por quê? Porque o todo representa justamente a parte e a sua conexão, a sua interação com todas as outras demais partes. Então, cuidado, né, ao olhar apenas para uma fatia do bolo. Esses dias eu estava falando justamente sobre isso, né, um encontro, mas era na área da justiça, e eu estava dizendo assim, olha, imagine que você entra ali numa vara do trabalho, não é? Em um ambiente forense e existem várias repartições e você chega para uma delas e quer saber como está o clima organizacional ali. E dali você tira uma conclusão desse todo. Não vai funcionar. Não vai funcionar por quê? Porque nós precisamos olhar para todas essas partes que se interagem, como elas são organizadas, qual é o objetivo deles, porque existe um objetivo, sim, dentro dessa organização, e aí sim verificar a partir de todas essas interações como é que esse todo se apresenta. É por isso que dentro da teoria de sistemas, a gente fala assim que o todo é mais que as somas das partes.
porque aí nós temos todas essas interconexões, essas interrelações e como é que isso funciona aqui dentro. E aqui nessa carta, depois lá na frente vai ter um outro que vai escrever uma outra carta, eu não quero chegar nisso. Vocês vão perceber o quanto aqui se colocou apenas uma pequena parte de algo que foi visto de uma forma em que não se olhou para o todo. Não quero defender o Bert, porque, como eu disse no começo, nem ele faria isso, não é necessário fazer isso, e depois toda a sua história vem e nos mostra algo que ele construiu, e a constelação familiar, né, Família Stellan está aí, e cada vez mais sendo difundida e utilizada como uma ciência dos relacionamentos, um verdadeiro auxílio para a vida. Então, Regina, só uma pausinha para você descansar e a gente pode seguir se alguém não tiver perguntas para fazer. Manuela não tem perguntas não, né? No chat nada não, né? Eu acho que não tem, Regina, então podemos ir. Não, muito bem. Não tem, não. Agora já foi. É o que dizemos às vezes quando um segredo estava para ser revelado havia muito tempo, mas temíamos seu efeito ao ser pronunciado. Por exemplo, quando em uma família existem irmãos de outro relacionamento e que foram ocultados dos outros, ou quando um filho descobre quem realmente é seu pai. Todos respiram aliviados e se sentem melhor, sobretudo porque é possível agir de um novo modo, com outra orientação e um novo amor maior. Muitas vezes, porém, é melhor que algo não seja dito. Por exemplo, uma culpa. Em vez de confessá-la, guardamo-la conosco. É preferível que nós a carreguemos, em vez de descarregá-la nos outros para assim nos sentirmos melhor. Também nesse caso dizemos às vezes, finalmente consegui contar. Mas para quê? Ajuda os outros, ou sobretudo a mim, por ter aliviado minha consciência? Haveria outra ação possível para mim, mais afetuosa? Cresci por ter dito isso? Serei maior ou menor por causa disso? Permaneço grande ou me apequeno? Quando é melhor permanecer em silêncio? Quando quero dizer minha opinião a alguém. Em geral, é melhor não dizê-la. Ela vai tornar o outro melhor se eu disser? Vai me tornar melhor? Se eu aguardar comigo, em vez de sair, o movimento entrará. Com efeito, porque quero realmente dizer com efeito, por que quero realmente dizer minha opinião ao outro? Se eu a disser, vou me sentir melhor. Por que vou me sentir melhor? Vou carregar o outro com algo que me diz respeito, pois essa opinião pertence apenas a mim. Ela é a sombra da minha luz. Muitas vezes dizemos algo sobre outras pessoas sem conhecê-las. Dizemos tanto coisas boas quanto coisas ruins. Em regra, também seria melhor não dizer nada em ambos os casos, pois intervenho em algo que pertence ao outro. Tanto as coisas boas quanto as ruins ficam guardadas comigo, apenas comigo. Os outros permanecem livres de mim, e eu deles. Também é melhor não exprimir muitas interpretações sobre um acontecimento ou o comportamento de outras pessoas. Faremos justiça a esse acontecimento ou comportamento com nossas interpretações? Faremos justiça a nós mesmos? Diversas coisas me surpreenderam na carta aberta de Arist von Schlipp. Em primeiro lugar, ele e eu nunca tivemos um relacionamento muito próximo, como se poderia supor pela leitura do texto. Em segundo, nunca fui membro da sociedade sistêmica, nem quis ser-lo, pois para tanto teria de abrir mão de minha liberdade intelectual. Além disso, não ofereço nenhuma terapia familiar sistêmica, e sim a constelação familiar desenvolvida por mim. Em terceiro, por essa razão, tampouco houve de minha parte alguma proximidade entre a constelação familiar e a terapia familiar sistêmica. Por isso, a priori, uma rejeição explícita é desnecessária, pois se não sou próximo de alguém, logicamente tal pessoa não pode nem precisa rejeitar-me. As declarações de Arist von Schlipp
foram avidamente absorvidas pela imprensa e ofereceram munição adicional contra mim da maneira mais barata. Eu mesmo não precisei manifestar-me a respeito da carta aberta. Outros o fizeram gentilmente por mim. Também em cartas abertas que apresento a seguir em sua integralidade, uma vez que assumiram minha defesa de maneira mais conveniente do que me seria possível fazer. Os textos foram escritos pelos psicólogos e psicoterapeutas Bertold Usamer e Thies Starr. Ok, Regina. Alguém gostaria de fazer um comentário? Manuela, parece que eu vi que alguém falou que gostaria de falar. Teu microfone está fechado, Manuela. Obrigada, Marcos. A Helena Júlia pode abrir o microfone e falar. Sair e voltar de novo. Acho que abriu o microfone da Maria. Helena, espera só um pouquinho, eu não estou conseguindo te ouvir. Sem o fone, ainda se você não sai? É que tá lá no fundinho, tá bem baixinho. Okay. Você quer escrever no chat? Tenta falar de novo agora, parece que saiu um somzinho. Teu som tá bem longe, assim, sabe? É só para mim, gente, ou vocês aí também não? Não estão, né? Também. Não se ouve. Melhorou. Um pouquinho. Manuela, você acha que dá para ouvir isso depois? Eu não consigo ouvir, não. É. Ok, Helena, obrigado. Tem aqui o João, que está com a mão levantada. Marcos, logo na página anterior, 247, no primeiro parágrafo, ele fala da culpa, que nem sempre convém falar da minha culpa. É que eu tenho uma certa tendência, por exemplo, a falar querer dividir a culpa, né? Para aliviar um pouco as costas. E eu acho que, bom, aí eu penso que para não fazer isso, tem que ter uma dose, tem que ser maduro, né? Tem que ter maturidade para não ficar fazendo isso. E logo em seguida também, uma outra coisa, é a questão de ficar em silêncio, de não sair dando conselho para os outros. É melhor quer dizer, não ficar dando conselho gratuitamente, mas se você é procurado, se você... Não é isso? João, 2 pontos que você levantou que são importantíssimos realmente, né? E que, claro, mais uma vez exige assim de nós, inclusive esse autocontrole, né? Porque às vezes dá uma vontade de sair falando assim, porque o problema do outro parece que é tão mais fácil de resolver, né, do que o nosso. Já viu isso? Que para o problema do outro todo mundo tem uma solução, né? E ela normalmente é bem fácil. Mas, João, essa parte da culpa que você trouxe, o que o Hellinger traz é justamente isso. Talvez lá atrás um pensamento ou uma imagem de que eu pudesse carregar também essa culpa do outro e compartilhar isso e dividir o sofrimento e amenizar esse sofrimento. O que se vê é que isso não é possível, que isso vai gerar ainda mais dor e sofrimento. É bem diferente de você olhar para essa pessoa
né, sem dó de querer tirar dela essa dor e olhar com compaixão. E quando a culpa é própria, também você não vai dividi-la com o outro. E o que o Hellinger está falando aqui é, quando você fala dessa culpa, perceba em você se você não está falando justamente com esse intuito de jogar algo de si que pertence a si e que você não quer olhar ou que você acredita não suportar para que o outro carregue por você. Não vai funcionar. Então ele pede esse recolhimento, e como você disse, esse recolhimento exige essa maturidade de se recolher e entrar em contato com essa dor, entrar em contato com essa culpa. Porque a lamentação, essa reclamação com relação a essa culpa, ou mesmo você ficar se autoflagelando, é uma forma de permanecer nesse mesmo lugar de sofrimento, sem precisar olhar realmente para essa culpa e fazer algo de bom com ela. Porque o passo decisivo é quando eu me entrego e olho realmente para essa culpa e, inclusive, digo sim para essa culpa que está até mim, isso traz um movimento. Esse reconhecimento, ele gera um movimento que nos habilita para uma ação. Já não é possível permanecer mais nesse lugar se lamentando. Esses dias eu coloquei uma frase justamente assim, olha, a reclamação paralisa. Sabe o que acontece, João, quando muitos vêm colocar a culpa, não é? E falar, e falar, e falar, ele está querendo simplesmente um aliado para continuar falando e reclamando, e reclamando, e reclamando, e reclamando. Talvez em algum certo momento ali se sinta um pouquinho melhor e depois ele volta para aquele buraco. E aí depois ele precisa mais ainda reclamar e falar, e falar, e falar, e falar, porque ele verdadeiramente ainda não olhou para essa dor. E às vezes eu diferencio isso entre dor e sofrimento, porque o sofrimento é justamente você ficar rodando no mesmo lugar sem saída. E essa dor, quando você acessa isso sim, mais profundo dentro de você, aí dali você emerge com algo diferente. E aí o Hellinger trouxe isso também do silêncio, né? Esse silêncio muitas vezes necessário para que você tenha esse tempo e tenha essa força para olhar para isso, porque não é fácil. Muitas vezes o trauma é muito grande. E às vezes eu preciso ir aos poucos. Eu não preciso me afundar e me jogar de uma vez só, mas eu tenho essa coragem de ir tateando aos poucos. Quando nós falamos aqui sobre traumas lá atrás, não é? Até nós falamos um pouquinho do Levine, foi a Regina acho que estava também aqui. E a gente estava falando sobre o Levine, que fala muito sobre o trauma, e ele diz justamente isso, assim, olha, nós vamos tateando devagar, nós vamos retornando aquele movimento de uma forma bem lenta, né, sem se jogar para você cair naquele trauma e permanecer de novo ali e talvez voltar ainda mais traumatizado. Então, com relação a essa culpa, as dores, né, todos esses movimentos difíceis, é preciso esse recolhimento e esse centramento para que nós possamos olhar a uma certa distância. E aí, vou cada dia um pouquinho mais, cada dia um pouquinho mais. E de repente, eu já consigo integrar um pouco mais daquilo que gerava tanta dor e eu dou um espaço. E mais um pouquinho de espaço, e mais um pouquinho. E aí assim a gente retoma. Então, João, isso que você trouxe bem importante com essa questão da culpa, essa questão dessa postura silenciosa, porque nessa postura silenciosa também, quando eu olho para esse outro, eu olho com essa confiança de que existe esse algo maior que está para mim, mas também está para ele. E ao invés de parar esse movimento que tem essa força interna tão grande, eu permito que algo chegue nesse outro justamente por conta desse movimento interno que ele também é capaz de fazer. Olha, olhar para esse outro com confiança é algo exigente de nós, porque não é fácil também suportar essa dor do outro. E suportar não significa ser indiferente.
Muitas pessoas confundem isso, né? Ah, então agora o que é meu, o que é do outro e seguimos nesse distanciamento. Não é dessa forma. Sim, cada um tem aquilo que lhe é próprio, mas existe uma sintonia que pode ser estabelecida de uma forma bem mais profunda. Mesmo em meio a uma distância física, por exemplo, como nós vivenciamos agora, dentro dessa pandemia. Como é que eu faço realmente uma entrega? Como é que eu olho, por exemplo, para o meu filho, né, por exemplo, nós pais, como olhamos para os nossos filhos com essa confiança? Porque existe uma tendência de querer fazer algo e, ao mesmo tempo, livrá-los de certas experiências. E então, eu digo isso inclusive como pai, não é? Pais, vejam como é olhar para os seus filhos com confiança e qual é o movimento que isso provoca no filho, na filha. Muitas vezes, então, nesse intuito de proteger, nós acabamos deixando que eles permaneçam no mesmo lugar, inclusive de sofrimento. E quando eu olho com essa confiança, esse filho também tem uma chance de fazer algo por si mesmo. Essa outra pessoa tem uma chance de levantar-se por si mesma. Aliás, João, o Bert tinha uma frase que ele falava assim: quando você quer ajudar, se você quer dar esse conselho, pergunte-se a si mesmo antes assim: o que eu vou dizer? Ou o que eu vou fazer? Eu vou levar o outro acima dele mesmo? Ele vai se erguer com isso que eu vou dizer ou fazer? E aí espere um pouco e perceba em si a resposta para saber se realmente você precisa fazer algo ou deve fazer algo. Isso está lá dentro de ordens da ajuda, quando nós estudamos ordens da ajuda. E veja que se a gente não para, se a gente não silencia, se a gente não desliga esse piloto automático, essas falas vêm reiteradamente. E essas falas, elas simplesmente tiram força. Então é por isso que o Bert vem trazendo um pouco disso daí, e inclusive com relação ao silêncio e o que eu falo de você, através desse silêncio, chegar no seu centro. E a partir daí, sim, um movimento. Desligando o que eu falei desse piloto automático. Respondi, João? Claro, claro. Eu mesmo já, muitas vezes, tenho ainda essa tendência de proteger, eu me dei conta como é ruim isso. Mas Regina lembrou de uma coisa aí interessante no chat. Ah, vamos. Ô, João, só para dizer, não é só você, não, viu? Isso daí é assim, todos os dias vem para nós como uma lembrança, né? E reforçar até que essa postura seja internalizada. Mas isso não significa que seja fácil, não. É algo mesmo que nós precisamos estar preparados e que exige de nós esse centramento. Porque senão entra nesse vórtice do dia a dia, nessa rotina e nessa loucura, e aí é levado, simplesmente levado. Mas valeu. Manuela, se quiser, não sei o que a Regina falou no chat, se você quiser colocar para nós. A Regina escreveu que no livro Amor do Espírito, Bert também fala sobre o silêncio que potencializa a ação na relação terapêutica. Ah, sempre, sempre. Já fizeram essa experiência dessa escuta silenciosa, de informativa? A gente fala da escuta ativa, né? Como é que é essa escuta com tudo que eu tenho para oferecer para esse outro? É com toda a minha presença. Eu acho que eu já falei isso aqui, mas olha a importância do silêncio e da escuta. Nós fizemos um exercício em um determinado treinamento, e o exercício era assim, ó, a pessoa, um iria escutar e o outro iria contar uma história, tá? E então ninguém sabia, porque o professor tinha separado esses dois grupos, né, daqueles que iriam escutar e daqueles que iriam contar a história. Eu fiquei daqueles que iriam escutar. E a pessoa veio e começou a contar uma história. E a ideia era justamente exercitar isso, exercitar a sua presença, exercitar essa sua abertura,
essa sua disponibilidade para o outro com todo o seu corpo, sem fazer movimentos, sem concordar. Sabe quando a pessoa vai falando e você já vai concordando com a cabeça? É como se você já estivesse ali abraçando, se lamentando junto. Como é suportar tudo isso que vem? Eu simplesmente fiquei ali, escutando e aberto para essa pessoa. E ela se emocionou muito, muito, se emocionou muito. E depois, a professora explicou o exercício. E qual era o exercício? Essa pessoa tinha que inventar uma história triste para verificar como iria ser a nossa reação como ouvintes. Só que o que aconteceu? Através dessa postura de entrega e de escuta, aquele outro que iria inventar uma história sentiu-se de forma que ele entrou em algo verdadeiro dele. E ele contou algo verdadeiro da vida dele e que gerava muita dor, muito sofrimento. Mas ali ele encontrou uma abertura para falar sobre isso, no silêncio, porque como ouvinte eu só poderia ficar em silêncio. E aqui a gente vê, quando a gente vai falar de linguagem, né, a importância de quem fala e de quem ouve, porque quem ouve também valida essa fala, também mostra que está ali para aquele que fala. Então, não existe esse papel, muitas vezes se confundem isso, assim, olha, quem fala exerce uma posição ativa e quem escuta uma posição puramente passiva. Não é assim. Dentro dessa linguagem, também nessa escuta, existe esse papel ativo, que inclusive é capaz de transformar o rumo dessa linguagem ou daquilo que está sendo dito. Então, vejam a importância desse silêncio para si e para o outro. E aí eu trouxe mais um elemento aqui para agregar para vocês, a importância dessa escuta e dessa presença e abertura para o outro quando se escuta. Muito bom, Regina. A Helena falou que tinha mudado o áudio. Quer testar agora, Helena, se você consegue? Estão me ouvindo? Ah, agora sim. Desculpa. Mas eu acho que a Josiane está querendo falar. De repente, deixa ela falar primeiro. Não? Tá ótimo, tá ótimo. Tá É que bom. eu vi o seu rosto aqui, aí eu É, lembrei de você. mas ela falou que eu posso. Não, você pediu primeiro, pode ir. Tá bom. Na verdade, eu cheguei à conclusão que era para eu esperar a pergunta do João e o Marcos falar, porque o que eu ia comentar parece que encaixou como uma luva. Na semana passada, o João trouxe uma reflexão sobre qual postura que a gente deveria ter em relação a toda essa situação que a gente está vivendo na pandemia, né? E aí eu fiquei com isso e cheguei à conclusão que eu, Helena, estava numa espera ativa. Foi esse o nome que eu dei, que você comentou agora de postura silenciosa. E aí, pensando nisso, eu lembrei do próximo passo, que o Bert sempre falava, e eu fui achar um texto dele que chama A Espera, do livro Liberados Somos Concluídos. Aí, se vocês me permitirem, eu ia ler um pedacinho, que eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente... E, na verdade, respondeu uma pergunta que eu estava indignada do silêncio do Bert em relação desse trecho, né? Aí, hoje, esse texto veio de novo. Então, o trecho é assim: a espera está direcionada ao futuro, é uma expectativa, seja por algo bom ou por algo ruim. Por isso, a espera é tanto alegre quanto ansiosa, ou amedrontada, e quando somos maduros, é serena. Assim, a espera é, às vezes, irrequieta, dispersiva ou nervosa. Às vezes é apática, torturante ou infinita. Às vezes é concentrada, recolhida e preparada. A espera pode nos preparar para aquilo que virá, principalmente a espera concentrada. Prepara-nos para aquilo que necessita de ação e forças despertas. Porém, a espera também pode vir a ser um substituto para a ação, quando, na espera pela felicidade futura, deixamos de fazer o possível ou o necessário mais imediato. Quem não semeia em tempo hábil,
não consegue colher, e quem não constrói uma base, depois não edifica uma casa. Essa espera é inútil. E aí, assim, juntou com a reflexão que eu estava fazendo semana passada, de hoje, né? Quer dizer, a postura do... Não vou lembrar o nome de quem escreveu a carta lá. De repente, ele não fez essa espera, né? Para poder ver o todo. E na época que eu li esse trecho do Bert, eu fiquei assim, nossa, mas por que o Bert ficou em silêncio, né? Aí, de novo, veio a resposta, a espera. Né? Então, quer dizer, e particularmente para mim, a pandemia está me fazendo exercitar essa espera ativa. E era isso, gente, que eu queria comentar. E desculpa pelo problema do áudio. Obrigado, Helena. Ó, Só para se você... Ah, o João vai falar. Não, só para esclarecer, Helena, o nome do livro que você falou é Liberados Somos Concluídos? Isso. Eu vou pôr o trecho do chat aí, no texto. Obrigado. Aí eu vou deixar uma tarefinha para você complementar, Helena, e quem quiser. No livro Pensamentos a Caminho, me veio esse trecho enquanto você falava, então eu ofereço para você. Se você tiver o livro, você vai ler sobre a hora certa. Aí você vai ver o que o Bert vai falar sobre esse pensamento. E você trouxe algo da espera, e o Bert tem uma frase que é muito bonita para mim sobre a espera. Né? Porque justamente tem esses aspectos dessa espera, né? Porque se você cai nessa armadilha, estou na espera aqui e também não faço nada, não observo a realidade como ela é, porque eu estou na espera. Não é essa espera que o Hellinger está dizendo para nós. Né? Inclusive, se você permanecer nessa postura e dissociado da realidade, você perdeu e algo vai passar. E o Hellinger sempre diz assim, olha, a espera é o segredo da sabedoria. A espera é o segredo da sabedoria. A primeira vez que ele disse isso, que eu escutei, assim, foi algo que realmente me tocou, assim, profundamente, né? Tem coisas que quando você fala, ouve, o seu corpo reage imediatamente. Essa foi uma das frases, assim, que naquele contexto, naquilo que estava sendo vivenciado, fez todo sentido para mim e que até hoje ela é muito marcante. Então, a espera é o segredo da sabedoria. E tarefinha, a hora certa. Depois você me conta. Quem mais, então, Manuela, que era? A Josiana. Estava com o nome. Então, essa questão do silêncio é só do terapeuta ou é da pessoa que busca uma resposta? Eu te pergunto isso porque eu já li em vários livros deles, em diferentes partes, ele fala assim, a pessoa que vem e fala de alguma coisa é porque não está querendo assumir, não está querendo resolver. Daí, você vê na terapia convencional, você vai para o terapeuta para quê? Você fala, daí quando você fala uma coisa importante, você se dá conta daquilo que realmente está dentro de você. Então, isso para mim deu uma confusão na minha cabeça. Se tu puder clarear, eu ia agradecer. Porque cada vez que eu me deparo, e ele vem com isso em diferentes livros, em diferentes situações, você não está maduro. Se você fala de um evento, você não está maduro para resolver aquele evento. Você pode clarear isso? Posso sim. Difícil? Bom, primeiro que o que a gente tem que tomar do Hellinger é que justamente não trazer isso como generalidades e aplicável de uma forma indistinta a todos em toda e qualquer situação. Né? Por isso que até eu falei da carta lá, se tem algo que o Hellinger não fazia, era isso. E quando alguns tentavam pegar o Hellinger, né, entre aspas, assim, pegar o Hellinger, mas você disse isso. Né? E o Hellinger era assim, ele dizia uma coisa e de repente na próxima constelação ele falava outra totalmente diferente e contrária àquilo que ele havia dito. E assim, o movimento para aquilo foi daquela forma, para isso é dessa forma.
Já estou dizendo isso para você não pegar como um conceito geral ou como uma regra geral que tem que ser assim em todos os casos. Em alguns casos é importante falar, em outros casos é importante silenciar. O que o Hellinger traz para nós é: vamos ao essencial. Por que ele diz isso, ao essencial? Porque muitas vezes, na grande maioria das vezes, essa fala é só uma distração. A pessoa não chegou ainda naquilo que é o essencial. Essa fala, ela vem e ela tem muitas armadilhas dentro dessa fala, as iscas. Quando uso esse termo assim, cuidado, né, terapeutas, com essas iscas, porque esses clientes eles chegam repleto dessas iscas. E muitas vezes, como eu falei aqui no começo, lembra que eu falei da reclamação que paralisa? Às vezes é só para reclamar e ganhar um aliado. Ah, deixa eu ver se eu ganho esse terapeuta aqui comigo mesmo. E aí vocês vão ficar nessa relação ali e não vão sair desse lugar. Aí são terapias de 20 anos, 30 anos, 40 anos, e ainda não chegou naquilo que é essencial. Nesse aspecto, o silêncio auxilia e muito. Ah, o silêncio só para o terapeuta? O silêncio também para o cliente. Porque se o cliente conseguir silenciar e observar-se atentamente, ele também consegue chegar a um lugar diferente. E aí ele começa a sair dessas distrações. Vai vendo que, assim, quando nós entramos dentro de uma constelação, aquilo que o cliente traz normalmente não é, né? E isso quase todas as vezes, não é aquele ponto central que está mais profundo, mas é algo que está ainda superficial. E então, por isso que o Bert vem falar, olha, vamos olhar para o essencial, eu vou te dar um exemplo. Uma vez, a respeito dessa fala, e aí, se fala ou se silencia, não é? Uma pessoa chegou até mim, e qual era o problema dela, a dificuldade dela? Ela tinha um medo absurdo de falar. Absurdo. Era algo que vinha até aqui a garganta dela, como se aqui formasse um nó e não as palavras não saíam. Então foi feito o atendimento, foi feita inclusive ali uma constelação e depois disso, ao final do workshop, ela pediu para falar. Ela pegou o microfone e foi falar. Nesse momento, eu vou pedir para ela silenciar. Ela está justamente mostrando um movimento novo que chegou para ela. E esse movimento novo que chegou para ela veio justamente em forma de fala. Agora, outras vezes, as pessoas chegam próximo e começam a relatar algo da sua situação e aquilo não tem força alguma. Inclusive, quando as pessoas começam a falar muito para mim assim, eu percebo o quanto eu vou ficando sem força mesmo. E aí eu digo, não precisa me falar nada, vamos esperar um pouco. Aliás, muitas vezes eu falo, não precisa me falar nada. Eu prefiro não saber nada. Para mim, Marcos, eu prefiro não saber nada. E aí, se você estiver disposta a olhar para essa situação dentro dessa força que é superior a todos nós, eu estou ali também. E estou em sintonia, não só com você, mas com algo mais abrangente que traz, inclusive, todo o sistema dessa pessoa. Se eu não estou enganado, você é a pessoa que eu falei para dizer que era brasileira? Sim, Sim, né? É que agora olhando para você me veio algo assim, sim, sobre eu sou brasileira. É algo, sim. algo tão simples, só que isso também não é dito assim de uma forma jogada, mas isso é dito de uma forma até chegar no coração, até chegar na alma. Porque aí quando chega, existe um outro movimento diferente. E eu lembro que quando eu falei isso, pela sua expressão no rosto já foi algo assim, né? Isso toca. Talvez precise de um tempo para chegar na alma, mas algo já entra em movimento. Gente, que interessante. Porque eu não me considero canadense nunca, eu sou brasileira e ponto. Mas daí, do jeito que tu fala, parece que eu não quero ser brasileira, parece que é o contrário. Isso.
Apenas, o que a gente faz? A gente espera, E pensa. silencia, E pensa. deixa isso, não é pensar, deixa isso ressoar dentro de você. Porque o seu próprio corpo te dá uma resposta. E o corpo não mente. Na cabeça a gente consegue ir para tantos lugares, mas no corpo ele está no agora. As 2 vezes que eu falei isso para você, o seu corpo Me reagiu balançou. imediatamente. Isso. Jesus Cristo. Isso. Aí percebe como é a fala, como é o silêncio, qual é o momento de falar. Se você quiser falar agora, por exemplo, comigo sobre isso, eu não iria deixar. Agora você precisa silenciar e esperar isso ressoar dentro de você. Talvez em algum outro momento você precise falar. Percebeu a diferença e como isso atua? É assim. Obrigado, Josiane. Obrigada a você. Mais alguém, Manuela? Tem pergunta ou gostaria de falar? A Mónica escreveu: o silêncio ativo pode reverberar no outro. Sim, sim. Essa sintonia, né? Quando nós falamos dessa sintonia com o outro, né? Estar nessa frequência junto com esse outro. Isso para um constelador é básico. É básico você estar nessa mesma frequência, vibrar junto com esse outro e com o sistema desse outro que chega até você para buscar um auxílio. E eu disse assim, aqui constelador, mas isso é uma postura para a vida, que todo ajudante pode e deve internalizar, porque com certeza a ajuda passa a ser muito mais efetiva. E aí ela serve sempre a ambos. O que eu disse agora para Josiane não é só para ela, serve a muitos, inclusive a mim mesmo. Essa é uma ajuda que vem não só para o outro, mas que vem para todos, que vem para muitos. Inclusive, quando a Helena for lá ler sobre a hora certa, ela vai ver isso que eu estou falando sobre servir a muitos. Aí depois você vai me falar, Helena. Dá tempo de seguir mais um pouco, Manuela? Como você olha aí? Estamos quase a chegar ao limite. Não sei, Marcos. Tem o microfone fechado, Marcos. Desculpa. Eu estou vendo que vai começar essa nova carta, então vamos parar aqui, porque senão nós vamos parar no meio. Deixa eu ver se ela é grande. Eu acho que alguém gostaria de falar mais alguma coisa. Não, a Vera está pedindo para eu falar sobre a hora certa, Vera, mas aí vai ser um spoiler, né? Eu deixei como tarefa. Eu falo depois. Num outro encontro eu falo sim, com certeza. Mas vamos deixar essa vontade de buscar aí sobre essa hora certa. Eu só estou fazendo eu estou fazendo essa junção. Quero que vocês entendam assim, qual é essa junção? A junção dessa frase que nós trouxemos da espera, né? A espera, que é esse segredo da sabedoria e como é que a gente entende essa espera, e agora vem essa hora certa, tá? Por que eu disse isso? Justamente para não cair naquela armadilha de que eu estou lá sentado, esperando, deitado no meu berço esplêndido e vendo a vida passar dissociado da realidade. Isso não é a espera que o Hellinger trouxe para nós, tá bom? E aí por isso tem a espera e tem essa hora certa. Como é que isso se cruza? Aí vocês vão encontrar uma resposta, talvez bonita aí nesse encontro da espera com a hora certa. Para mim foi muito bonito também ler esse texto da hora certa, e por isso que eu estou compartilhando aqui com vocês, e depois eu trago o texto, tá? Então não vou dar esse spoiler aí tão assim, Vera. Quem mais, gente? Alguém? A Valéria Brito escreveu aqui que é um movimento lindo. E a Vera Cirineu está a pedir também para falar. Ótimo. Oi. Nessa questão da fala, eu me lembrei da história do sentimento primário e secundário. Que quando a pessoa está no sentimento secundário,
causa cansaço no ouvinte, né? Porque aí é um virar e não vai chegar a nada. E é o sentimento primário, porque a dor está no sentimento primário. E o secundário é só para se distrair do primário. Então, eu penso que tem a ver com essa questão levantada hoje. Sim, Vera, muito obrigado. Totalmente, está bem vinculado a isso, né? Perceber essa força desses movimentos. E quando a gente diz esse movimento secundário, é justamente porque ele está dissociado de força. E geralmente nesse movimento secundário existe drama, muito drama. Isso, existe muito, né? A pessoa, às vezes, ela está até de olho fechado, não é? Ela lamenta, ela não está no seu centro, evidentemente, né? Eu me lembro uma vez, eu estava fazendo um atendimento, vocês sabem que eu sou servidor público, né? Então eu estava fazendo um atendimento na justiça. E aí essa pessoa, ela recebeu um resultado de um laudo, ela estava entrando com uma ação contra o INSS e o laudo foi negativo e ela estava realmente transtornada. E eu, de vez em quando, vou lá no atendimento, porque eu gosto de fazer o atendimento ali. Eu falo que ali, fazendo esses atendimentos, eu sempre recebo presentes. E essa pessoa veio, como ela estava gritando assim, eu mesmo já fui atendê-la. E ela dizia para mim assim, eu contei esse caso uma vez em um workshop, eu já falei sobre ele aqui. Ela gritava e chorava muito alto e ela dizia assim: "Agora eu vou me suicidar. Agora eu sei como pegar a veia certa. Vocês não sabem de nada". E ela gritava, 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 gritava. E eu fiquei ali apenas ouvindo. Sabe essa espera aí e essa abertura dentro dessa presença? Porque tem momentos que eu mesmo me pergunto: o que é que eu posso fazer? Como é que eu posso ajudar? Eu não sei como eu posso ajudar. Então eu permaneço nessa abertura e nessa presença até que venha algo. Então ela chorava assim copiosamente, ela gritava, ela estava bastante abalada, até que um momento ela falou assim: vocês não sabem", falava vocês, né, como se fosse para a justiça como um todo, "vocês não sabem o grito que existe dentro de mim". E ela falou isso e parou, esperando uma resposta minha. E aí foi quando eu olhei para ela e disse assim: "Eu vejo a sua dor. E sim, existe um grito dentro de você". Quando eu falei isso, ela mudou imediatamente. Ela começou a prestar atenção, começou a olhar para mim e ela parou de gritar e nós ficamos nos olhando, assim, frações de segundos. E aí eu disse para ela: "Olha, quando todas as vezes que a senhora não sentir essa vontade de levantar da cama, que a senhora não sentir vontade de fazer nada, a senhora vai dizer esse grito que tem aí dentro e a senhora simplesmente diz: 'Por favor, querida mamãe'". O semblante dela se iluminou, ela se acalmou, eu fiz o que precisava fazer no processo, indiquei o que precisava ser feito, ela poderia trazer alguma documentação, e eu disse para ela: "A senhora traga alguma documentação", e esse caso ainda não foi julgado. E passados 15 dias, ela voltou. E curiosamente eu estava novamente lá na frente, porque eu não fico lá na frente para atender. Aí ela veio diretamente na minha mesa e ela falou assim, e eu falei para ela: "Então a senhora faz isso como um exercício todos os dias". Ela chegou e disse assim: "Eu fiz o exercício". E foi mágico, ela disse isso, essa palavra, foi mágico. Aí eu falei: "O que aconteceu?". Ela falou: "Olha, eu não moro, né, com a minha mãe, eu moro só com meu marido. Apesar de minha mãe morar na mesma cidade, já fazia anos que eu não encontrava, que eu não falava com ela, nem com o meu irmão. E depois que eu comecei a fazer esse exercício que você disse, teve um dia que meu irmão me ligou, e ele falou para mim assim: 'Eu quero comer o pão que você faz'". Aí ela respondeu para mim assim: "Não, mas eu já te passei a receita, eu não vou fazer isso para você". Ele falou: "Não, eu quero comer o pão que você faz". Então ela falou: "Tá bom, eu vou fazer o pão". E aí ela disse: "Eu não sei o que aconteceu, e por isso que eu falo que foi mágico, porque na sexta-feira santa estava minha mãe e meu irmão na minha casa comendo junto comigo". Veja, por que que eu estou dizendo isso aqui?
é um novo caminho de força. Talvez essa pessoa tenha encontrado algo que estava lá interrompido, quando nós falamos desse amor interrompido, e quando a gente consegue sair desses sentimentos secundários e realmente olhar para algo que nos conecta a uma grande força. E foi bonito de ver essa pessoa, né, encontrar um novo caminho, que talvez ela estivesse tentando transferir, inclusive, para o Estado, de alguma forma. Agora ela pode olhar para si e para o seu sistema, conectada novamente com essa origem. Então veja a importância desse trabalho, dessa abordagem, dentro de diversas áreas, inclusive dentro da área que eu atuo, que é a área do direito. Falei demais agora. Vera, obrigado, querida. Eu falei porque eu estou vendo que passou a hora. Manuela, querida. Pois então, muito obrigada a todos pela vossa presença. Reunimos-nos aqui na próxima terça-feira e vamos recomeçar na página 249. Uma boa noite para todos, uma boa semana e muito obrigada. Muito obrigado, gente. Obrigado a todos que estiveram conosco. Muito boa noite. Obrigada, Manuela. Obrigada, Marcos. Gratidão. Obrigada, boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Bom descanso. Tchau, obrigada. Boa noite. Obrigada, igualmente.